Olá, colegas servidores públicos e comunidade de Santa Rosa. Mais uma programação do Simussar em Ação. Estamos aqui hoje com o Dr. Sávio e lembrando sempre que Simussar em Ação é um oferecimento do Cressol. O Cressol é nosso parceiro, sempre ao lado do nosso servidor público, aí oferecendo vários serviços para que o servidor público possa ter acesso e também estar usando esses serviços para seus benefícios. É só procurar a Cressol, que a Cressol oferece vários serviços. Então hoje, como eu disse, estamos aqui com o Dr. Sávio. Bom dia, Dr. Sávio. Bom dia, Jonas, tudo bem? É uma satisfação estarmos aqui podendo trazer alguns esclarecimentos aí para o conjunto dos servidores. Tivemos uma semana bastante difícil semana passada, né? E em detrimento disso a gente acabou não fazendo o programa também, né? Porque nosso assessor técnico, Ronaldo, aí, obrigado, Ronaldo, por estar aí conosco, esteve também cobrindo toda a situação que houve aqui em Santa Rosa e região. E hoje estamos então retornando com o nosso tradicional programa Simussar em Ação. O Dr. Sávio hoje traz uma demanda aí que o servidor já tem nos questionado bastante, né, Dr. Sávio? Que é a questão das licenças saúde que a gente teve, tivemos alguns encaminhamentos aí no Ministério Público, porque o servidor que precisa acessar essa licença no município de Santa Rosa está encontrando muita dificuldade por parte das análises dos peritos. Quer dizer, o médico que acompanha o servidor, que acompanha todo o processo de saúde do servidor, observando exames, observando, enfim, todo o histórico, ele determina um determinado tempo de afastamento a partir da sua doença, para que ele possa se recuperar. Quando bate na perícia, a perícia sem muitas coisas, às vezes, sem acompanhar todo esse histórico, só olhando os papéis, às vezes, toma outra decisão. E essa decisão, às vezes, no momento ela chega para o servidor conforme o médico dele determinou, e depois lá num e-mail chega diferente. Isso causa um certo transtorno, causa um certo desconforto também para o servidor, porque ele acaba ficando preocupado e, dependendo da doença, acaba não conseguindo se curar em função dessa preocupação. O que o senhor tem a nos ajudar aí, colaborar conosco em relação a esse processo todo aí que está ocorrendo? E ainda teríamos mais um detalhe que, além de não conseguir o tempo, né, muitas vezes, que é prescrito pelo profissional que acompanha o servidor, a gente acompanha situações onde que a perícia acaba agravando o quadro de saúde da pessoa. Devido o nervosismo, devido à forma, muitas vezes, que é conduzida essa perícia, não é raro as pessoas virem até nós aqui completamente abaladas, chorando, desesperadas. Então, realmente, é uma situação muito delicada que nós vemos enfrentando já há um bom tempo, né, Jonas? Porque, primeiro, a gente tem que se colocar também como o profissional que atende o servidor, né? Tempos atrás, tinha uma servidora que se tratava em Passo Fundo, se não me engano, um problema já de longa data, a questão de coluna, enfim. E o médico, então, dela receitou ali um período de afastamento. E submeteu a perícia disse que não era aquele tempo, reduziu o tempo. Quando ele retorna pro profissional que atende ele pede, daí como é que está o afastamento? Daí a pessoa diz, não estou afastado, eu estou trabalhando. Só que daí tu acaba... O profissional que atende o servidor também fica numa situação ruim, porque ele prescreveu o tratamento, ele está acompanhando um tratamento, ele solicitou um afastamento para a recuperação e, por sua vez, quando cai na perícia, ou é reduzido ou é dado um tempo muito inferior ao que está prescrito, né, pelo profissional que atende o servidor. Então, essa é a situação que nós temos enfrentado basicamente diariamente, né? E aquele servidor que ainda não se deparou com isso, espero que não aconteça, né? Mas na medida em que for
necessitar fazer a perícia, vai se deparar com essa situação. Um outro ponto que a gente tem que considerar, eu vejo, é a questão da informação, né? Porque o que acontece? O Jonas vai no médico, o médico dá um atestado, que é um documento padrão que ele tem lá, que ele diz, atesto que o servidor Jonas precisa 10 dias de afastamento, CID, assinatura, carimbo. Pô, num primeiro momento, se é o teu primeiro atestado, vamos dizer assim, até é aceito esse atestado. Mas daí, vamos considerar que a situação não se resolveu nos 10 dias. O servidor volta lá para o médico usa o mesmo formulário e diz que quer mais 20 dias, CID, carimbo e tal. Esse documento não passa. Então, aí que eu entro na questão da informação. Informação por quê? Porque numa sequência de atestados, o servidor, além do atestado de afastamento, ele precisaria um laudo descritivo do porquê esse afastamento maior, de quais são os tratamentos que estão sendo realizados, de qual é a função do servidor e o que isso impede ele de trabalhar em função do problema que ele tem. Então, o pessoal descobre essa questão do laudo muitas vezes quando ele liga para nós. Sim. E ele diz, eu não sabia, ninguém me falou nada sobre isso. Entende? Então, eu vejo que grande parte dessa questão da perícia poderia ser resolvida se houvesse uma informação mais clara ao servidor dos documentos necessários para quando da realização da perícia. Porque somente o atestado, por uma renovação, por uma prorrogação, não vai servir. Só que não vejo em nenhum lugar essa informação sendo repassada ao servidor, João. Falta uma comunicação da administração, né, para com o servidor, uma formação adequada para que o servidor possa, através dessa informação, poder estar fazendo corretamente, ou pelo menos, não que não seja correto o atestado, né, mas conforme a exigência do próprio RH, que é esse laudo mais completo. Isso também, a gente tem enfrentado essa parte aí, como o Dr. Sávio falou, o servidor público, em vez de estar melhorando, ele acaba causando mais transtorno e ficando mais doente ainda, dependendo da doença dele, né? Dependendo da situação dele. E isso acaba afetando muito também o trabalho dos próprios colegas, que às vezes tem que cobrir aquele servidor, dependendo do setor que está, tem que cobrir aquele servidor que está faltando. E às vezes poderia ser 30 dias, pela perícia, às vezes, encurtar esse prazo, essa doença acaba se agravando, porque tem que voltar antes, acaba se agravando, posteriormente o tempo de afastamento é muito maior ainda. Então falta um pouquinho não vou dizer critérios, mas falta um pouco de humanidade nessa questão, um olhar mais criterioso também para cima do servidor e também um pouco de empatia em relação a quem está ali fazendo o laudo, né? Fazendo o laudo para com o servidor, para o trabalhador. Quem faz os laudos também são servidores públicos, né? Aliás, quem faz a perícia, os médicos também são servidores públicos. Então tem que ter esse olhar mais humano para com o servidor público. Né? E a questão também, né, vamos dizer, o médico receitou 30 e a perícia dá 10 dias. A pessoa tem que se apresentar ao trabalho. Mas e se ela não tem condições de trabalhar? Exato. Em muitos casos, né, Jonas? Como a gente pega a questão das pessoal dos serviços gerais aí, que é um trabalho bastante pesado, exige a questão de muito movimento, subir escada, carregar materiais. Então, isso tudo acaba gerando um constrangimento maior para o servidor. Por quê? Porque ele está no local de trabalho, e muitas vezes não consegue auxiliar no colega dele, né? Mas não é um não auxiliar por não querer, é um não auxiliar porque vai agravar o quadro dele. Se tu tá com problema de ombro ali, coluna,
onde o teu médico te atende, já te disse expressamente, evite, dê um tempo, não faça isso. E você é reinserido, né? E por aquela questão da boa-fé do servidor, né? Porque o que o servidor quer, na verdade? Ele quer trabalhar. E muitas vezes, quando ele está lá no local de trabalho, mesmo tendo consciência e orientação do profissional que atende ele de que ele não deve fazer aquilo, mas devido a uma perícia que reduziu o tempo de afastamento, ele acaba se submetendo a fazer o trabalho. E aí entra a questão do agravamento do quadro de saúde do servidor, claro, que, por sua vez, deveria ser responsabilizado a gestão, né? Porque mesmo com alguém com indicação de afastamento é submetido ao seu ambiente de trabalho e desse ambiente acaba agravando a questão da saúde desse servidor, nós temos um caso de abalo à saúde, né? E isso deveria ser gerado, né, essa obrigação do município com relação a isso. A gente sabe que na prática não ocorre porque o ônus da prova é do servidor. E como é que o servidor vai provar isso? Né? Então, é todo esse conjunto que tu acaba reduzindo um tempo de afastamento e essa redução, na verdade, vai gerar o afastamento em definitivo desse servidor do local de trabalho. Posteriormente, né? Exato. Devido ao agravamento então, da doença. Ele não melhora, agrava e ainda muitas vezes conduz a uma aposentadoria por invalidez, a um afastamento por um período maior. Então ele não fecha, né? Claro que nós não somos médicos aqui, né, Jonas? Não estamos falando dessa questão, mas nós estamos falando do que chega até nós. Exato. Né? Das dúvidas, dos questionamentos que o servidor nos trazem e dessa aflição que muitos passam na medida que tem que se submeter a uma perícia. Dias atrás, uma servidora mencionou que, enfim, já tinha problemas psicológicos, digamos assim, foi fazer uma perícia e por um nervosismo, né, naquele momento, quem tu mencionou, uma falta às vezes de empatia do perito, ela acabou falando alguma coisa para o perito que não devia. Resultado, foi chamada para responder um processo administrativo disciplinar. Então, e aí? Veja o conjunto de situações que um servidor tem que submeter. Tu está doente, foi negado afastamento e ainda tem que responder a um processo administrativo disciplinar. Então, eu vejo que é uma carga muito grande, né? Aí o pessoal vai usar sempre daquela questão da generalização, né, Jonas? Mas aquele fulano sempre faz isso. Se os casos são pontuais, eles têm que ser analisados de maneira pontual. Claro. Né? E não botarmos tudo num mesmo balde e achar que esse é o comportamento padrão do servidor, que não é. Então eu vejo que isso acaba gerando, repercutindo muito mal na questão do ambiente de trabalho e na própria questão da saúde do servidor. Além do mais, né, doutor Sávio, também que a gente tem acompanhado aí, é muito pedido de exoneração também, em função disso. Muitos colegas servidores adoeceram e, por situações bem particulares, acabam pedindo exoneração do próprio município. São pessoas que ofereciam, quando estavam bem, um serviço de qualidade ao município. Mas, em função de estarem doentes, ter todos esses problemas aí com essa questão de ter que se curar, acaba pedindo exoneração. É uma pena, né? Uma pena, uma situação bem complicada. E que nessa situação que o Dr. Sávio relata, uma pessoa com problema já psicológico, vai na perícia, sofre um processo administrativo, só abala mais. Com certeza. Só abala mais, o período de afastamento vai ser maior, talvez nem retorne, porque fica todo aquele abalo, todo um tratamento fica comprometido quando falta essa empatia por parte dos peritos, compromete o tratamento, né? Agora, nós temos que ter condições de trabalhar e ter condições também, com uma necessidade de que nossos médicos também possam estar opinando e aquilo que ele oferece para mim, dizendo que eu tenho que me afastar tantos dias, é tantos dias que eu tenho que ficar afastado.
coisa não acontece por acaso. Tem um laudo, tem uma condição para que ele se afaste. Né? E sem contar que às vezes o servidor, em muitos casos, aí acaba pagando particular, o médico também tendo ônus. Exato. Tendo ônus. 400, 500 reais para uma consulta, para fazer um atendimento médico, chega ali e o teu documento é desconsiderado. É desconsiderado e aí tem que voltar lá no médico depois, pagar novamente um espaço menor de tempo ainda e descobrir que não foi suficiente aquele período que ele ficou afastado em função da perícia. E ainda o servidor leva uma bronca do profissional dizendo que, quando ele pede, eu quero um laudo, mas para que laudo? Eu já te dei o atestado, já está assinado, já tem carimbo. Vale a minha. Então aí entra aquela questão, se o problema é o profissional que deu o atestado, deve-se buscar a responsabilização desse profissional. Claro. E não a responsabilização do paciente, porque daí nós estamos invertendo esse jogo, né? Quem é o profissional, quem é o técnico e quem é o paciente? Afinal de contas, o servidor ele se coloca na condição de paciente e a partir disso o técnico orienta ele como agir. Agora, se o técnico está errado, então que busque se questionar o técnico e não o servidor que está ali numa condição de fragilizado. Exatamente. O sindicato está acompanhando todos esses casos aí, o Dr. Sábio também tem acompanhado muito bem essa situação toda. E o servidor que precisa acessar o serviço do sindicato, nos procure, aí a gente já tem feito umas demandas bastante interessantes, né? Inclusive já foi tomado conhecimento pelo Ministério Público também, né, Dr. Sábio? A gente fez esses encaminhamentos. O sindicato precisa estar atento, estamos atentos, o servidor também. Qualquer problema, nos procure, nos traga a sua informação, para que a gente possa estar acrescentando isso às nossas denúncias, tá? Fica aqui o programa Simussar em Ação, agradecer ao Dr. Sábio que esteve conosco aí prestando todo esse esclarecimento, agradecer ao Ronaldo também que faz a parte técnica e agradecer também ao Cressol que sempre está conosco aí no programa Simussar em Ação. Precisou do serviço Cressol, o servidor pode buscar lá nas 2 unidades que temos aqui em Santa Rosa. Um abraço a todos, né, e que essa semana, esse restinho de semana seja bom para todos.